Tem coisa melhor do que sair de casa perfumado. E se eu te falar que é aquele perfume que todo mundo ama? Ou melhor, se eu te ensinar a fazer perfume aí na sua casa, com altíssima qualidade, de um jeito super prático, vou te falar sobre maceração para ele fixar bem mais e você arrasar. Eu tenho hoje muitos alunos e alunas que vendem perfumes e falam, Peter, que incrível você encontrar esse nicho de pessoas que realmente compram, que pagam bem e que voltam porque entendem a qualidade do que você está vendendo. Isso é muito show e eu quero te apresentar esse mercado. Bora lá? E para começar muito bem, vou falar para você da receita, tá bom? Então assim, ó, o que vai em um perfume? Inicialmente, você precisa da fragrância, que é o ponto mais importante e que vai garantir a qualidade do seu perfume, como ele vai perfumar, por quanto tempo, muitas vezes, porque a gente está falando da pirâmide olfativa. A gente está falando daquelas notas que saem inicialmente, que duram ali segundos, às vezes um pouquinho, quase chega perto de 1 minuto. Porém, a nota de corpo começa a abraçar o ambiente. E a nota de fundo é aquela que dura muito tempo. E esse durar muito tempo, que as pessoas às vezes confundem com fixação, com fixador, com tipos de bases diferentes. Isso depende muito dessa construção olfativa, quer dizer, como a pessoa construiu, com que tipo de material foi construído. Porque não adianta nada a gente fazer uma obra, pintar uma casa com uma tinta ruim, fazer uma decoração maravilhosa com materiais de baixa qualidade. Então, assim, a indústria que faz, né, hoje nós trabalhamos com a Vomes, eu trabalho com a Vomes há quase 20 anos, eles trabalham e têm aí uma garantia muito grande da qualidade dos insumos que usam para fazer as nossas fragrâncias. Por isso que foram comprados, né? Agora eles fizeram uma fusão com a Guerlain, não, com a Givaudan, que é uma das maiores ou a maior a indústria de perfumes do mundo, tá? Então assim, ó, a gente tá falando de qualidade, mas isso é a base. O que a gente tem ainda para garantir mais qualidade? Você vai falar agora de concentração. Quanto você vai colocar de fragrância dentro de um perfume, que pode chegar a 35%, às vezes tem alguns de 40%. Bastante, mas isso vai garantir que ele fique mais forte. Também a gente tem que pensar num outro ponto, maceração. Maceração é tipo curtir. Quanto tempo você deixou curtido, qual o processo que você deixou ali e fez, se ele curtir. Um outro ponto, lógico, a pele interfere muito. Você já viu um perfume na sua pele que deu muito certo e na pele da sua amiga que não fixou nada, ou ao contrário, não é assim? Em casa, minha irmã, o perfume dela fixa o dia inteiro. E o meu, como eu suo bastante, e também por conta de pH e pele hidratada ou não, a gente percebe que fixa bem menos, tá? E um outro ponto que eu acabei de falar para vocês é hidratação. Quanto mais hidratada tiver a sua pele, melhor. Por isso que eu coloquei um produto dentro do nosso perfume que vai ajudar a sua pele a se manter mais hidratada e também fixar um pouco mais o seu perfume. E dá muito certo. E é uma receita super simples: fragrância, o álcool para perfume, que é esse álcool que a gente usa, que ele é de milho, é mais leve, não tem cheiro de álcool praticamente, e água. Nesse caso, nós vamos utilizar uma água mineral, porque a gente está em um ambiente que não é um ambiente controlado. Se a gente for falar de uma farmácia, de uma indústria que fabrica isso, eles vão usar água destilada ou deionizada, porque aí está controlado todo o ar e tudo, e não tem problema dessa água se contaminar, tá bom? Bora lá! Como fazer? Tem uma cola aqui, porque eu vou fazer hoje 500 ml, meia receita. Eu vou colocar 60% do álcool de cereais, que aqui no caso vão ser 300 ml. Então, ó, venho aqui e vou pegar 150, deixa eu pôr aqui para vocês verem na câmera de cima. 150 mais 150. Arrasou? O álcool. Esse aqui é o álcool que eu falo que é um álcool de cereais de milho que a gente usa, que ele é um álcool que ele é neutro, é um álcool hidratado, é um álcool que você sente assim a diferença dele. As alunas sempre falam, caraca, esse é um álcool bem diferente, e é mesmo, tá? Próximo passo, 30% de fragrância. Aqui já está aquela mistura, tá bom? Que dá 150 ml de fragrância. Olha o tanto pro nosso perfume. Show? Agora, vou mostrar para vocês um brinquedinho do Douglas que ele quis
que ele quis exibir aqui. Que ele até falou, mexe, mexe, mexe. Fez até uma dancinha pra ele. Ó, vou mostrar aqui no da frente. Dá pra ver aqui? Deixa eu ver se eu consigo, Doguinho. Já dei uma... Vou pôr aqui pra eles verem de cima, Doug. Eu vou pôr aqui, ó. Arrasou. Isso aqui é um misturador magnético. Karina, fica feliz com a gente, nossa amiga Karina. Sou eles aqui. Olha, que a gente... Faz tempo que a gente comprou, que a gente é cara de pau, que a gente não usa. Ó, o bichinho. Bora pro meio, bichinho. Ah, eu vou usar a espátula. Misturador magnético, calma aí. Ai, filha da mãe. Vai pro meio. Aí. Olha. Tadã! Eu diminui, não precisa ser tão forte. Tá aí, ó. Isso aqui você encontra nas redes sociais. Isso aqui você compra também, compra internacional, tá? Então, ó, ele fica misturando aí pra você. Por quê? Quanto mais mistura, mais abre a fragrância e mais qualifica o seu trabalho, tá bom? Próximo passo é adicionar a glicerina bidestilada. Então a gente colocou 60%, vou colocar a receita aqui do lado para vocês na tela. 60% de álcool, 30% de fragrância, 5% de glicerina bidestilada e no final 5% de água. Essa é a formulação. Fechou em 100%. Agora troca, vou colocar a mesma história, só que em ml. Para 500 ml, como está escrito aqui em cima, nós colocamos então 300 ml de álcool, 150 de fragrância, 25 de glicerina destilada e 25 de água mineral. Arrasou? Vocês podem ver a quantidade que vocês vão precisar e aí colocar no percentual que vocês conseguem direitinho. Então, ó, próximo passo, vou colocar a glicerina bidestilada. A ideia de colocar a glicerina faz com que a pele fique mais hidratada. E isso resulta, lógico, em uma pele com melhor perfumação e performance do que a gente tá querendo tanto, que é o perfume, tá? Ó, vem aqui, faz isso, glicerina destilada, e aí o próximo passo é colocar os 25 de água. Acredita que é só isso? Agora, eu vou aproveitar esse tempinho do nosso vídeo para falar da cor e depois falar de maceração para vocês, tá? Então, depois, vou aproveitar aqui e vou limpar o meu deck. Agora vamos lá. Cor. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de álcool aqui. E, Doug, me ajuda com a cor que eu não lembro. Foi a mistura das três? Foi laranja e marrom, mas você sentiu na hora que a gente fez. Que faltou um pouquinho de amarelo, né? Então, ó. 4, vou ver se eu lembro, tá? 4 marrom, 4 laranja, 2. Isso. É que ele ficou bem terroso, né? E ali ele tá um pouquinho menos. E aí senti a falta do amarelinho. Tá aqui. Quer fazer o teste? Pega o paninho ou um guardanapo e coloca só uma gotinha pra você ver o tom. Pra que lado que ele puxou, ó. É isso mesmo. Tá? Então aqui, vamos ver se eu lembro. 4 laranja, 2 do marrom e 2 do amarelo eu coloquei, tá? Aí agora, ó, você vai jogar fração de gota. Vai ficar bem suavezinho, ó. Arrasou? Vou deixar um pouquinho mais forte, porque quando a gente joga dentro de um frasco que ele é mais estreito, ele fica mais claro, bem mais claro. Tá bem? Misturado, pronto. Agora você pode pensar na maceração. Deixa eu só jogar aqui e ver se ele... Ah, não chegou nosso funilzinho, né? Chegou? Eba, traz um pra mim. No, aleluia. Douglas, você já foi mais privilegiado nessa vida. Ó, eu acho que o tom deu, hein, ó.
O que a gente tá tentando é chegar nesse. Acho que deu. Tá vendo como aqui tá mais forte? Dá pra ver que aqui tá mais forte e aqui tá mais fraco? Porque aqui é mais estreito, né? Mas tô achando que falta uma gotinha de laranja. Sério? Olha, Douglas. Então tem um pacotinho com 3 e tem... Ai, que bonitinho. Aí, ó, o que eu falo pra vocês. Dedo na bancada. E aí, ó. Acho que vai faltar um laranja. Acho que então naquela conta... Vou ver, mas acho que naquela conta... Só um de amarelo, gente, não 2. Tá? Você viu que entra ar, fica sem ar, né? Ó, como ele é mais grossinho. Ai, bem melhor, hein? Você pôs até o ombrinho ou não pôs até em cima? Ai, ótimo que eu fiz a olho e deu certinho. Arrasou? Olha, deu a cor sim. Achei que não. Deixa eu colocar a tampinha. Gente, essas válvulas são lindas, né? Essa válvula, só para você saber, tem algumas válvulas, gente, que elas são... Tem algumas válvulas que elas são plástica metalizada, quer dizer, é um produto plástico que recebeu uma cobertura de metal. A gente tá tentando, né, para perfume, deixar ela toda metálica, usar metálica para não descascar. E aí nós conseguimos essa daqui, ó, toda chique, ó, tá, para vocês. E também a com brilho, então preta, com brilho e sem, tá, para vocês optarem. Muito legal, vale super a pena. Como vale a pena você ter uma válvula boa e bonita, né? Faz toda a diferença no seu frasco. E lembrando que um perfume, ele tem seu valor de mercado aí, né? Ele tem um posicionamento legal, tem um valor de mercado que cobre tudo isso e te dá uma margem de lucro super legal. Então não economize, tá? Às vezes a gente tá falando de um vidro desse, você vai pagar o vidro com o vidro com a válvula, você vai pagar 15, 16 reais. E isso, para você vender um perfume a 120, 140, 160, vale muito, tá bom? Então não poupe. E a mesma coisa rótulo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o contato da Amanda, da Cut Color, para vocês fazerem o rótulo. Esse aqui a gente fez aqui, mas é legal que seja vinil, que seja todo perfeitinho, tá? Aqui, ó, certinho, show. E olha, ai, deu certinho a cor. Deixa eu ver. Ai, menos uma gota de amarelo mesmo, tá? Que olhando aqui ele tem um toque do amarelo que ficou forte. Então, 4 de laranja, 2 de marrom e 1 de amarelo, vai ficar perfeito, tá bom? Aí você joga só esse caldinho. Agora vamos finalizar falando sobre a maceração. Eu vou dar uma prévia sobre a maceração aqui pra vocês, mas você tem um vídeo que eu vou deixar esse card aqui, ó. Essa ideia do card é que vocês clicam depois nessa parte, você consegue cair direto dentro do vídeo pra vocês, já faz o link direto, tá? Ó, a maceração ela se dá por contrastes. Então, o que quer dizer? Conforme vai passando o tempo e vai envelhecendo, ele vai curtindo. E o contraste a gente tá falando de estações, de dia, de noite, de temperatura, de abafado ou não, de pegando ar ou não. Então a maceração ela muitas vezes é acelerada quando as pessoas colocam dentro de um local quentinho e depois um gelado, um quentinho, um gelado, um quentinho, um gelado. Isso já ajuda muito na maceração. Eu criei para vocês depois, faz muito tempo, mas depois de analisar vários tipos de maceração, eu criei um tipo de maceração artesanal super útil para a vida de vocês, que vai trazer resultado para fixar mais, curtir mais o seu perfume. E os alunos falam que muda muito, chega a melhorar 20% o seu produto, tá bom? Isso não dá pra gente saber quanto, às vezes pode até ser mais, mas eu falo 20% que é o estudo que eu fiz de todos os outros, melhora, aumenta a fixação e faz com que o seu produto ganhe qualidade. Mesmo que você não faça maceração, quando você deixa ele no armário ali, você vai usando, você vai percebendo o quanto ele vai aumentando a fixação. Isso é muito fato. A gente faz aqui, e às vezes eu vou dar isso aqui agora pro Gustavo, ele vai levar. E agora ele vai usar, e aí daqui a umas 4, 5 horas pode ser que diminua. Daqui a um mês, quando ele continuar usando, ele fala, gente, tá fixando muito mais agora. Isso é normal. Como que é esse processo de maceração? Eu criei 2. O mais simples e o mais arrojado. O mais simples você vai deixar dentro de um frasco transparente, tá? Fecha ele, ok? E deixa ele dentro de um móvel. Ele vai ficar 18 horas dentro do móvel
e 6 horas fora do móvel. Você vai repetir esse processo no mínimo 3 vezes. Fora do móvel, que está claro, tá? Você vai fazer isso de dia, fora do móvel. Você vai deixar a garrafa de 1 litro, de 2 litros, transparente, levemente aberta, tá? Algumas pessoas falam, mas aberto vai... Coloca a tampinha de lado, vai evaporar, é pouquíssimo, gente. Mas você vai deixar dentro do armário fechado, escuro, abafado e fora do móvel, pegando luminosidade e com a tampinha aberta, no mínimo por 3 dias, ok? Qual é o modo, né, de você fazer essa maceração mais arrojado, que é mais forte? Você vai agora colocar essa garrafa sempre transparente. Mas, Peter, eu vi um lugar falando pra gente fazer maceração numa garrafa âmbar, no vidro âmbar. Pega o vidro pra mim. Num vidro âmbar. Aí eu falo, só que o vidro âmbar, gente, não deixa o produto pegar luminosidade. Então o vidro âmbar não serve para macerar, serve para conservar, tá? Quer dizer, manter ele. Então o vidro transparente, o frasco, seja PET ou vidro, também tem essa observação. Mas o PET pode fazer maceração em PET, não muda o cheiro, o PET não absorve, tá bom? Algumas pessoas acham que absorve, que vai dar cheiro, que vai mudar, não muda, tá? Por quê? Por isso que a gente tem os produtos todos em garrafa PET, o PET tem essa qualidade, tá bom? Vou colocar ele na garrafa transparente, tá bom? Tampo, coloque um saco plástico, amarro e coloco dentro do congelador por 3 dias. Dentro do congelador é gelado. Não vai congelar porque álcool não congela. Gelado, escuro e fechado sem receber ar lá dentro. Passado 3 dias, você vai deixar 24 horas agora fora. Aqui em cima da sua bancada, com a tampinha entreaberta, ok? Pegando luz, numa temperatura ambiente e recebendo um pouquinho de ar, tá bom? Esses 3 juntos ajudam muito na maceração, ok? Vou repetir esse processo, 3 dentro, 1 fora, 3 dentro, 1 fora, 3 dentro, 1 fora, no mínimo 3 vezes, quer dizer, 12 dias para você conseguir uma diferença bem legal e qualificar muito o seu trabalho. Entendeu? Entendido? Quer ver um vídeo onde eu ensino? Então vou deixar esse card que eu falei para vocês ouvirem depois com calma o processo de maceração, por mim também, aqui dentro do canal, para você aprender um pouquinho mais. Faz toda a diferença e qualifica cada vez mais o seu trabalho. Você pode ter os seus perfumes que você já vende bem em garrafas maiores já macerando, tá bom? E isso é muito legal. Espero que eu tenha tirado muitas dúvidas, te ajudado a você entender, né, o potencial desse mercado e que você arrase cada vez mais. E qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo nos comentários. E a receita tá aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!